Olá, queridos, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Aqui estamos mais um dia para juntos podermos fazer menção da palavra de Cristo, para que poder ser instrumento, ponte de Deus, canal de Deus para a sua vida. Eu quero aqui glorificar a Deus mais uma vez pela vida de todos vocês que fazem parte já desse canal, que já estão inscritos nesse canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu peço aos amados irmãos que acompanhem esse canal, que estão já ligados a esse canal, que fazem parte desse canal, e estão enviando esses vídeos para outras pessoas, compartilhando esses vídeos, o qual Deus tem nos colocado, a palavra dele no nosso coração, para transmiti-la para os vossos irmãos e amados amigos. Eu peço a você, humildemente, que você seja um colaborador, enviando cada vídeo desse para o maior número de pessoas que você conhece, inscrevendo no canal e deixando o seu like, amém? Isso vai nos ajudar bastante. Eu tinha já feito 2 vídeos anteriormente, falando aqui de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, o qual nós fazemos menções aqui, falamos aqui da palavra reveladora de Deus, o qual, quando Deus, no princípio, criou Deus céus e terra. E Gênesis 1, verso 2, quando a terra já está diferente do modo que Deus havia feito a terra. Que nós vamos ver que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, como eu disse em um vídeo anterior, que Deus não a criou ela sem forma e vazia, mas fez ela para ser habitada. O que eu quero trazer hoje nesse canal, nesse vídeo hoje, nesse canal, é falar que essa terra aprimore, como eu disse também no vídeo anterior, ela foi feita para a habitação dos anjos. Essa terra, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, aprimore. Deus não fez ela para que o homem aprimore. Em primeiro, Deus havia feito para os anjos. Então, essa terra era governada pelos anjos. Se não me falha a memória, eu tinha falado no vídeo anterior. Então, eu quero falar hoje, para os amados irmãos, como surgiram os anjos. Como surgiram os anjos. Como foi que surgiram os anjos. É isso que eu quero hoje trazer para os amados irmãos hoje. Como foi que surgiram os anjos? Os anjos, eles surgiram, eu vou deixar aqui a base, o texto está em Gênesis capítulo 2, que diz assim, e o verso 1, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, nós vemos aqui a obra da criação. Em Gênesis capítulo 2, quando você vê no texto, essa parte que está exército, está falando todo o seu exército, dos anjos. E os anjos, eles foram criados muito antes da criação do mundo, da fundação deste mundo. Os anjos, eles foram criados na pericorese, a palavra chamada pericorese. Os anjos são espíritos e Deus criou os anjos. De dentro dele, ele criou os anjos. E se os anjos são espíritos, se Deus é um espírito, então Deus o criou. De dentro de Deus, Deus formou os anjos, Deus criou os anjos. E os anjos, eles foram criados na pericorese. E eu vou explicar para vocês o que é essa pericorese. A palavra pericorese, ela é de uma origem alemã, que é de uma cultura alemã chamada uma dança, que se inicia no meio e depois vai para as pontas. Uma hora está no meio e uma hora está nas pontas. É chamada de protesterona.
protesterona, que é conhecido o quê? Que é a dança da Trindade também, conhecida como a dança da Trindade. Então, os anjos, eles foram surgidos na pericorese, na dança da Trindade. É um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, conhecido como protesterona de Deus. A criação dos anjos foram criados nessa pericorese. Então, é conhecido como natividade de Deus antes da criação do mundo. Ou seja, os anjos foram surgidos, foram criados antes de qualquer atividade desse mundo. Então, um anjo é um espírito. Agora, se você perguntar qual é a função do anjo, a função dele é mensageiro. Se você pegar na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1 e no verso de número 14, o que está escrito? Vamos lá. Hebreus capítulo de número 1 e o versículo de número 14. Se você abrir a carta aos Hebreus, você vai ver de forma poderosa aqui qual é a função dos anjos. Para que Deus criou os anjos? Então, observando aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 14, observe bem. Olha só. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Como eu disse aqui, os anjos, o que é um anjo? Anjo é um espírito. Então, você que não sabia, então a partir de hoje você passa a compreender, entender que anjo é um espírito. E um espírito ministrador para servir aqueles que hão de herdar a salvação. São espíritos ministradores de Deus, a serviço de Deus, para ministrar na sua vida, para orientar, para a serviço de Deus. O problema é que muitas pessoas querem invalidar a criação de Deus. E os anjos foram criados por Deus. Está na Bíblia. Eu estou ministrando Bíblia na vida de vocês. São espíritos de Deus, ministradores, para servir aqueles que vão de herdar a salvação, como eu. Eu sou um herdeiro da salvação de Deus. E nesse exato momento, existem anjos de Deus, ministradores de Deus, que estão a serviço da minha vida, de toda a minha casa. E se você crê dessa forma, existem anjos ministradores, espíritos ministradores de Deus que estão a serviço da tua casa, que estão a serviço da sua vida. Então, os anjos, eles foram criados, repetir novamente, na pericorese, no protesterona de Deus, né? Na atividade, no relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, antes da fundação deste mundo. Como a terra, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela está na luz, ela está na eternidade, esta terra, então, aprimore, essa terra, ela estava sob o governo dos anjos. Deus formou essa terra, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, essa terra estava sobre o governo dos anjos. Por isso que é conhecido como o Éden de Lúcifer. Amém? Então, entenda uma coisa. Daí que surgiram os anjos. Foi através dessa pericorese. Que é uma palavra de origem alemã, como eu disse, que é uma dança que se inicia no meio, ou uma hora está no meio, uma hora está na ponta. É assim, é um relacionamento. É mais ou menos assim. É um relacionamento, entendeu? Uma hora está no meio, uma hora está na ponta. Então, é um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é assim que surge esse exército de anjos. É assim que surgem esses espíritos. E a Bíblia fala que Deus é o Pai dos espíritos. Ou seja, Deus é o Pai dos espíritos. Todo espírito, toda a criação, todo espírito,
Se Deus é Pai dos Espíritos, então peraí então, vamos lá. Se Deus é Pai dos Espíritos, então os principados e potestades surgiram de Deus. Surgiram de Deus. Se Deus é Pai dos Espíritos, os potestades surgiram de Deus. Mas Deus criou? Não, Deus não criou eles assim. E nós vamos chegar nessa parte. Veja só, talvez você esteja assim, sobre Lúcifer. Lúcifer. Qual é o papel de Lúcifer? Como foi que surgiu a queda de Lúcifer? Quando nós olhamos para Lúcifer, ele era um anjo querubim. E querubim quer dizer o quê? Quer dizer anjo guardião. Ele era um anjo que era um príncipe, que abaixo dele tinha outros anjos que estavam abaixo da sua patente. O fato dele ser um querubim era uma patente que ele tinha no céu. Então, por ele ser um anjo querubim, um guardião, porque um guardião, ele era um anjo vigilante. Ele era um anjo ministrador de Deus. Ele era um anjo que estava sobre a administração de outros anjos. E quando Deus criou os anjos, foi para preservar as leis prescritas sobre a sua criação. Você precisa entender isso. Quando Deus criou, vou repetir novamente, quando Deus criou os anjos, Deus cria os anjos, aprimore, para que os anjos governassem e mantessem todas as leis prescritas em si, da sua criação. Pastor, o senhor consegue provar isso biblicamente? Consigo provar isso biblicamente para você que acompanha a cada vídeo desse. Vamos lá. Para você entender que Deus criou os anjos para governar essa terra, de Gênesis 1:1, e para que eles cuidassem de todas as leis prescritas, a qual Deus prescreveu a sua criação. Existe um anjo para você ver, para você entender. Para cada coisa que Deus criou nessa terra, existe um anjo para cuidar. Existe um anjo para cada função. Como assim, pastor? Se você pegar entidades, grandes entidades, como os matrizes de outras religiões, como nós vemos na África, que existe outras matrizes, religiões, entidades. Você vê que tem, vamos lá, fazer um exemplo, como Emanjá, que vocês vê, os colocam, oferendas a Emanjá. Então, se tem oferendas, se tem cultos a anjos caídos, por que não tem anjos de Deus à função daquilo que Deus criou, irmãos? O problema é que nós, cristãos, queremos invalidar aquilo que biblicamente Deus criou para a função da terra. E eu estou pregando Bíblia para vocês aqui, eu estou dando base para vocês aqui. Se você pegar o texto, vamos lá, só para você entender aqui, olha só. Vamos lá, para você entender aqui o texto aqui, só para você entender que existe anjos para cada função. Deus criou anjo para cuidar do quê? Das águas. Olha só para você ver. Apocalipse capítulo 16, verso 5. Olha só. Apocalipse 16, verso de número 5. Olha só para você ver. Deus, então, ele cria anjos para uma função. E a função é para que as coisas criadas obedecessem à lei prescrita de Deus. Olha só, Apocalipse 16, o verso de número 5. Olha só. E ouviu o anjo das águas, olha só. E ouviu o anjo das águas que diz: justo é o Senhor que espera. Então, isso quer dizer então que existe um anjo para cuidar das águas. E ouviu o anjo das águas
Então quer dizer que existem anjos para guardar as águas. Quando o mar está em fúria, que às vezes acontece aquela questão, né, do tsunami, ali é quando o mar está em desobediência. Quando o mar está em desobediência. Então, aquela questão que nós vemos que ocorre quando tem aquele tsunami, porque o mar não pode prevalecer contra as areias do mar. Deus colocou limite nas águas e ela não pode prevalecer contra as areias do mar. Então, existem anjos para que cuide das águas, para que cuide dos ventos. Quer ver só? Vamos lá para você ver. Apocalipse 14. Não, vamos Apocalipse 8. Vamos a Apocalipse 8. Vamos 14 primeiro. 14 e o verso de número 18. Apocalipse 14, verso de número 18. Olha só. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo... Então, se você observar em Apocalipse 14, 18, você vai ver que esse anjo aqui é um outro anjo que tinha sobre o poder do fogo. Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número... Apocalipse 8, verso de número 5. Vamos lá, olha só. E o anjo tomou o incensário e encheu o fogo do altar e lançou sobre a terra. Olha só, entendeu? Então, se você observar, Apocalipse 7, verso de número 1, esse que eu quero ler aqui, para você entender que existe anjos para cada função daquilo que Deus o criou, daquilo que Deus prescreveu leis para que fossem preservadas. Olha só para você ver, Apocalipse 7, 1. E depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar. Olha só, e nem sobre o mar, e nem contra as árvores alguma. Olha só. E vi outro anjo, olha só, esse já é um outro anjo, subiu da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz. Os quatro anjos que foram dado poder para danificar. Esses anjos, eles tinham poder, até porque se eles quisessem danificar a terra. Mas eles não danificaram a terra, porque a função deles era cuidar de toda a criação. Era cuidar daquilo que Deus havia criado, porque Deus prescreveu leis para aquilo que Deus prescreveu leis para aquilo que ele criou. Deus prescreveu leis, pastor, para aquilo que Deus criou, prescreveu. Deus prescreveu as leis. Então observe que Apocalipse capítulo 7, você observe que quando o mar, eu disse que quando o mar está em desobediência é quando acontecem esses tsunamis. Porque Deus determinou ordem ao mar para que não prevalecesse sobre as areias do mar. Vamos lá, vamos para a Bíblia, vamos lá. Vamos para a Bíblia, vamos lá. Glória a Jesus. Vamos lá. Isaías, olha só. Isaías, vamos lá. Glória a Jesus. Então, talvez você esteja perguntando assim, qual era o papel de Lúcifer? Nós vamos chegar lá, já eu vou chegar lá. Agora entenda aqui comigo aqui, para você entender aqui, ó. Ezequiel 28, 14. Olha só. Não, vamos primeiro aqui. Vamos aqui primeiro aqui em Jó 28. Olha só, para nós poder entender que Deus prescreveu leis para aquilo que ele criou. Deus prescreveu leis para toda a sua criação. Olha só, Jó 28, verso de 24, 25 e 26. Vamos lá, verso 24. Jó 28,
verso 24, que diz assim: porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva, prescreveu lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então, olha só. Então eu vi e manifestou e estabeleceu também e esquadrinhou. Então você entende que tudo que Deus criou, Deus prescreveu leis. Deus prescreveu as leis. Você observe que em Jó 28, no verso de número 25 e 26, Deus deu peso aos ventos e tomou medida das águas. Então Deus determinou um limite para as águas. Então quando o mar está em desobediência é quando acontece esses tsunamis. Então existem anjos para que cuide das águas dos mares, dos ventos. Então Deus colocou o quê? Deus colocou até limite nos ventos. Colocou limite nos ventos. É por isso que nós vamos julgar os anjos. Nós vamos ter o direito de julgar os anjos. Quando acontecem esses maremotos, quando acontecem essas questões desses vendavais, é quando o quê? É quando às vezes há um quê? Se os anjos, olha só, para você entender, se os anjos, eles são seres ministradores enviados para cuidar daqueles que vão herdar a eternidade, e se os anjos são vigilantes, trabalhadores, ministradores da eternidade do céu, para cuidar, são um momento que acontece essas catástrofes, são momentos que às vezes os anjos não vigiaram e vacilaram. Então você precisa entender isso, que existe anjos ministradores de Deus a serviço do reino dos céus. E não tem como nós invalidarmos isso. Não tem como você invalidar isso. Porque só na versão King James, na versão atualizada King James, se você pegar, e como eu disse, acho que no vídeo anterior, existe 109 aparição de anjos. 109 aparição de anjos. Só na versão King James. 109 aparição de anjos. Na antiga aliança. Na nova aliança, na versão King James, na versão nova, existe muito mais aparição de anjos. Em torno de 180 a 189 aparição de anjos. E agora, talvez você esteja, ou já passou pela sua cabeça, como foi e qual é o papel de Lúcifer? Qual é o papel de Lúcifer? Primeiro, para você entender que Lúcifer, as pessoas dizem que, tem muita gente, leitores da Bíblia, diz que não aparece, né, Lúcifer na Bíblia. Aparece, irmãos. Lúcifer aparece na Bíblia. Se você lê ela de forma minuciosa, cautelosa, e com o seu espírito aberto para tentar interpretar o que Deus revela nessa palavra, você vai entender que existe sim. Qual era o papel de Lúcifer? Qual era o papel de Lúcifer? Talvez, acho que já deve ter passado isso na sua cabeça. Qual era o papel de Lúcifer? Primeiro, o nome Lúcifer no hebraico quer dizer Rei Léo Becharran. Rei Léo Becharran, que quer dizer estrela da alva. Rei Léo Becharran quer dizer estrela da alva. Se você olhar aqui, ó, se você abrir na sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 28, eu estou olhando para cá porque eu faço as minhas anotações num caderno para me poder trazer de forma preciosa para os amados. Amém? Então, Ezequiel 28, 14. Vamos lá. Ezequiel 28, 14. Se você abrir Ezequiel 28, 14, você vai compreender. Vamos lá. Ezequiel 14. Glória a Deus. Espera aí. Primeiro vamos ler Isaías. Não, vamos ler Ezequiel 14. Ezequiel 14. Isso. Ezequiel 14. Ezequiel 28. Ezequiel 28. 28 e o verso 14. Que diz assim:
Tu eras, olha só, tu eras querubim ungido para proteger. O que eu disse agora, minutos atrás? Que Lúcifer era um anjo querubim, ou seja, ele era um anjo guardião. Querubim quer dizer guardião, vigilante, protetor daquilo que foi dado-lhe a função. Entendeu? Então, vamos lá. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afoguelhadas. Andavas, pedras afoguelhadas. Entendeu? Então, vamos lá. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor, entre as pedras afoguelhadas. Olha só, irmãos. Então, nós observamos bem que Lúcifer, ele era um anjo guardião. Ele era um querubim que Deus estabeleceu ele no seu santo monte. A terra de Gênesis 1, ela é conhecida como Éden de Lúcifer. Ele era um homem que governava essa terra de Gênesis 1. Deus estabeleceu ele no seu santo monte, aonde havia pedras na minha tradução está pedras afoguedadas, né? Então você consegue compreender que ele era um vigilante, um protetor. E quando Lúcifer ele se rebelia contra Deus, ele não estava na eternidade, ele não estava no céu, aonde está Deus. Não. Ele estava nessa terra de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No lugar norte, onde se concentra Deus, acima de Deus, só estão quem? Os serafins, cuidando da adoração de Deus. No norte de Deus. Porque Deus se concentra no norte dos céus. Tem gente que não tem uma certa pronúncia de dizer assim, eu vou tomar um norte na minha vida. Quando se fala assim, eu vou olhar para o norte de Deus, porque eu preciso. Porque o norte de Deus está acima, não está abaixo. E quando ele se rebela, quando ele coloca no seu coração que ele vai subir ao norte, sentar acima dos serafins, como é que o senhor prova isso, pastor? Vamos lá. Isaías capítulo 14. Isaías 14, verso de número 12. Vamos lá. Como caíste do céu, estrela da manhã. Como eu disse aqui, que o nome de Lúcifer no hebraico era Rei Léo Belshazzar, que quer dizer estrela da alva ou estrela da manhã. Então vamos lá. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que deliberava as nações. Olha só, tu que deliberava as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu. Talvez você leu e nunca prestou atenção nisso aqui. Como foi que Lúcifer caiu? Olha só, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus,
que são os serafins, que ele está dizendo, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do norte. Olha o que eu acabei de dizer aqui. Então, quando ele caiu, quando ele rebeliou, quando ele colocou no coração de rebeliar contra Deus, ele estava na onde, irmão? Ele estava na onde? Se o texto aqui faz menção clara, como caíste do céu, como caíste do céu, estrela alva da manhã, como foste lançado por terra, tu que deliberava as nações, eu disse, e tu dizias no teu coração, aqui já é relatando como Lúcifer dizia no coração, quando estava no coração, eu subirei os céus, eu subirei os céus, e acima das estrelas da manhã, as estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação assentarei a banda do norte, subirei acima, olha só, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só. E serei semelhante ao Altíssimo. Porque quando ele fala, quando ele faz menção de que ele subirás aos céus, acima das estrelas de Deus, ele está dizendo o quê? Porque se você pegar o texto de Isaías, capítulo 6, verso 6, você vai ver a visão de Isaías plena e clara. Que Isaías, quando ele entra no templo, no átrio do templo, ele tem a visão. E a visão é o quê? Os serafins acima de Deus, prestando o quê? A sua devida adoração a Deus. E no norte de Deus, aonde Deus está centrado, aonde Deus está sentado no seu alto e sublime trono, aonde Deus está localizado no norte de Deus, acima de Deus só estão os serafins. E ele faz menção de que ele vai subir e vai estar acima das estrelas de Deus. Ele está dizendo acima dos serafins. E sentar, dominar, porque ele queria dominar, ele queria sentar, ele queria ser o quê? Semelhante ao Altíssimo. Agora você entende? Talvez você não esteja nem compreendido esse texto, já leu, não compreendeu. Louvado seja o nome de Cristo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, o 15. Contudo, levando, serás ao inferno, mas profundo do abismo. Então, no momento que ele faz isso, que ele sobe, ele está na terra de Gênesis 1:1. Por isso que essa terra é conhecida como Éden de Lúcifer. Como eu disse já. Por que essa terra é conhecida como Éden de Lúcifer? Porque ele governava, ele tinha o poder dessa terra. O poder do governo. Deus deu a ele essa terra de Gênesis 1:1. É por isso que quando você olha em Gênesis 1, verso 2, já não é mais a mesma terra de Gênesis 1:1. Já está totalmente diferenciada da terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porque quando ele sobe com essa intenção, é quando ele toma um choque. Ele leva um choque de Deus, é quando ele cai. E aí agora já não é mais um anjo de luz, porque perdeu a sua luz. E quando ele leva esse choque, causa impacto na terra de Gênesis capítulo 1, versículo 2. E ela se tornou sem forma e vazia. E ela se tornou sem forma e vazia. Por isso que ela se tornou sem forma e vazia. Porque quando ele sobe com esse intuito de estar acima das estrelas de Deus, dominar sobre a congregação, dominar sobre o trono de Deus, ele toma esse impacto, esse choque. E aí é quando cai, e a terra, agora em Gênesis capítulo 1, versículo 2, aí ela se torna sem forma e vazia. Por quê? Como eu disse, acho que no primeiro vídeo fazendo menção sobre Gênesis 1, verso 1 e verso 2, como eu disse, que primeiro, para haver trevas, tem que ter havido luz primeiro. E a terra de Gênesis 1, verso 1,
ela foi criada na luz e na eternidade. E ela está totalmente distinta. A terra de Gênesis capítulo 1, versículo 2, ela está totalmente distinta da terra de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Diferente de tudo aquilo que Deus formou. Então, por isso que havia abismo sobre a face. Por quê? Porque houve a queda. Porque quando se fala assim, que a terça parte, lá em Apocalipse, das águas sofrerão, a terça parte do sol, a terça parte da lua, essa terça parte são os anjos caídos. Terça parte das águas, terça parte do sol, terça parte das árvores, tudo isso que vem afetando, são a terça parte dos anjos caiu. Sobrou o quê? Sobrou o quê? Sobrou uma outra parte, que são o quê? Se caiu uma terça parte, sobrou duas partes, que essas duas partes, esses 2% que sobraram, não caíram. E isso se Deus não formou mais, se Deus não criou muito mais ainda, que são anjos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a eternidade. Então você tem que colocar na sua cabeça, não queira invalidar aquilo que Deus criou, que Deus formou, ainda na pericorese, no protesterona de Deus. Deus criou esses seres ministradores, ainda que a terça parte se corrompeu, caiu, trazendo deformidade à terra, você precisa compreender que há anjos de Deus em favor da sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar, mas durante o momento que você acorda de manhã, durante o momento que você sai da sua casa, poderia acontecer milhões de coisas, poderia acontecer, aliás, diversas coisas, fatores de coisas, diversidade de coisas. E não acontece por quê? Porque existe espíritos de Deus, anjos, ministradores a teu favor. Você já parou para imaginar que quando você envia seu filho para a escola, poderia acontecer N coisas com ele, mas ele vai e volta sob a proteção de anjos. E tem gente que quer invalidar isso. É óbvio que tem gente que brinca muito com as coisas espirituais. Mas eu quero que você compreenda é que as pessoas às vezes conhecem muito mais daquilo que é das trevas do que daquilo que é da luz. Nós tentamos compreender, você cristão, servo de Deus, você tem que conhecer mais do que é da luz, daquilo que é do céu, e deixar de não é que você tem que deixar de compreender aquilo que é das trevas. Mas você tem que entender que do mesmo jeito que tem o que os principados e potestades de um lado agindo, existe também exércitos de Deus trabalhando a teu favor. Existem inúmeros exércitos de Deus. Existe um batalhão de anjos que estão ministrando e fazendo cumprir com que a criação cumpra a prescrição das leis que Deus deixou. Ah, pastor, então existe anjos para cuidar das árvores? Existe. Eu dei aqui base para vocês. Pastor, existe anjos para cuidar do sol? Existe anjos para cuidar do sol. Pastor, existe anjos que cuidem das águas? Sim. E abaixo do trono de Deus estão quem? Os querubins. Anjos querubins. Movimentando as brasas debaixo do altar de Deus. E muitas das vezes não compreendemos, não queremos entender o trabalhar de Deus. Pastor, mas como é que é isso? Isso tudo é não abrir e fechar de olhos. Porque o mundo espiritual, ele não é de acordo com seus pensamentos. O mundo espiritual, ele é não abrir e fechar de olho. Não abrir e fechar de olho, um anjo vem, colhe uma oração sua e ele coloca no altar de Deus. É não abrir e fechar de olhos que um anjo colhe o seu clamor, o clamor da terra, e leva no altar de Deus. É não abrir e fechar de olhos, o mundo espiritual de Deus é muito rápido, irmãos. Você tem que compreender. Por isso que Paulo disse, olha só, Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim, no qual o Deus desse século, só que o Deus que está lá é com D minúsculo, ele diz assim, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não compreendesse a luz do evangelho. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não compreendesse a luz do evangelho.
E Paulo faz menção também na sua primeira carta aos Coríntios, que ele diz assim que só podemos compreender as coisas do Espírito quando estamos no Espírito, porque as coisas do Espírito só discerne quem está no Espírito. As coisas da carne só compreende quem está na carne. Não tem como eu compreender as coisas de Deus se eu não tiver com a minha vida diante de Deus no altar do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que quer invalidar a palavra de Deus, e eu trouxe aqui Bíblia. Eu não estou trazendo aqui uma visão presbiteriana, uma visão batista, uma visão católica, uma visão... Eu estou trazendo aqui uma visão bíblica para você, que esses anjos, espíritos que Deus criou, estão a serviço da terra. E isso não adianta ninguém invalidar. Porque se você invalidar, você está pegando a Bíblia e rasgando ela, dizendo que isso não existe. Você tem que compreender isso. Colocar aqui, existe Espíritos de Deus, ministradores de Deus, em favor, a serviço da sua vida. Amém? Então, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui, mais uma vez, pedir a sua ajuda. Você que tem acompanhado o canal, pedir a você que nos ajude. Se inscreva no canal, deixe o seu like lá, não só visualize o vídeo, mas deixe lá o seu like, deixe lá os seus comentários. Vamos fazer uma campanha aí até o final do mês de julho, chegar aí a 1000 inscritos. Se eu não me engano, hoje pela manhã eu acompanhei aqui, eu cheguei acho que 141 inscritos. Mas vamos lá, vamos fazer uma campanha, você amigo, parceiro do canal, que já está inscrito no canal, me ajude aí, vamos lá, vamos até o final, vamos fazer esse trabalho aí, vamos evoluir, expandir, e eu estarei com mais vídeos aqui, poderosamente aqui, trazendo aqui algo extraordinário da palavra de Deus para a sua vida, amém? Mas eu peço a sua colaboração, a sua contribuição, só nessa parte, nesse quesito. Então compreenda que nesse exato momento existe espíritos ministradores de Deus a favor da sua vida. Amém? Fica aqui o meu abraço e um beijo no coração de todos vocês que têm nos ajudado e apoiado nesse canal. Amém? E logo, logo estarei com mais vídeos aqui, extraordinários, reveladores da parte de Deus para a sua vida. Que a paz de Cristo esteja no seu coração.